é o carpinteiro que vai levantar, é ele o carpinteiro que abre e o diabo não fecha, que fecha e o diabo não abre. É o carpinteiro que dá, o diabo não toma, ele toma e o diabo não dá. É o carpinteiro que levanta e o diabo não abate, ele abate e o diabo não levanta. É o carpinteiro que entra, que habita, que restaura, que faz, que manda e não é mandado, que dá ordem e não recebe ordem, que mata e não vai preso. É ele o carpinteiro que me salvou, que te salvou, que te resgatou, que está com as mãos estendidas aqui nessa noite. E o carpinteiro vai pegar pau torto e vai colocar na posição, e alguém vai dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. É ele, só quem acredita que é ele. É o carpinteiro. O carpinteiro é conhecido como a semente da mulher, ele é chamado de libertador. O carpinteiro é conhecido como Cordeiro Pascual. O carpinteiro é chamado de rocha ferida. O carpinteiro é conhecido como líder maior do que Moisés. O carpinteiro é chamado de capitão dos exércitos celestiais. O carpinteiro é chamado do justo juiz. Ele é conhecido como nosso mardoqueu. Ele é chamado do copeiro fiel. Ele é conhecido como restaurador das muralhas. O carpinteiro é chamado do nosso redentor. Ele é conhecido como nosso pastor, o nosso socorro, o nosso refúgio. Como você quer entender, o carpinteiro, ele é o alvo da igreja, é o senhor da igreja, é o dono da igreja. Ele é conhecido como o príncipe da paz. Ele é chamado de sol da justiça, de estrela resplandecente da manhã. O carpinteiro é conhecido como o quarto homem da fornalha de fogo ardente. O carpinteiro, ele é o homem das quatro faces. Ele é o marido fiel. Ele é o pai do órfão e da órfã. O carpinteiro é aquele que tem a chave. Ele diz: eu tenho a chave nas minhas mãos para abrir as portas que estão fechadas. Te alegra, porque a chave não está na mão do nosso adversário. A chave está na mão daquele que tem, que pode, que é. Só quem acredita, levanta a mão. Ai, meu Deus, é Minácia, é Bacalabaxandaraia. Eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Lá Bacalabaxandaraia. Só quem veio adorar, adora. Só quem veio adorar, adora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e José. É este carpinteiro que é maior do que a serpente que fez Eva e Adão pecar lá no Éden. Ele é maior do que Coré, Datã e Abirão, que levantou contra a vida de Moisés. Ele é maior do que Faraó, que oprimiu Israel 430 anos. Ele é maior do que os amorreus. Ele é maior do que os filisteus. Ele é maior do que os jebuseus. Ele é maior do que Coré, Datã e Abirão. Ele é maior do que Golias, que apavorou durante 40 dias. O carpinteiro é maior do que Penina, que perseguiu a irmã Ana. Ele é maior do que a Dalila, que derrubou Sansão. O carpinteiro é maior do que Jezabel, assassina de profeta. O carpinteiro é maior do que Ben-Hadad, é maior do que Senaqueribe. Ele é melhor do que Herodes, que morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. O carpinteiro é maior, porque é ele que tem, é ele que pode. Só quem acredita que ele é maior, dá um pulo dessa cadeira para adorar. Alabaxa, alabantou, quer mandar-se, quer me envolver. É ele o carpinteiro, chamado Jesus de Nazaré. Ele é maior do que o câncer. Ele é maior do que a AIDS. Ele é maior do que a tuberculose. Ele é maior do que teus problemas. Ele é maior do que o deserto. Ele é maior do que o vale. Ele é maior do que as pedradas que alguém te atira. Ele é maior do que os fofoqueiros. Ele é maior do que os invejosos. Ele é maior do que a crise. Ele é maior do que o desemprego. Ele é maior do que os teus perseguidores. Ele é maior do que o sol. Ele é maior do que a lua. Ele é maior do que os anjos. Ele é maior do que os demônios. Ele é maior. Só quem acredita, ele é maior. Ele é maior, ele é maior, ele é maior. Só quem veio adorar o maior. Oh, aleluia. É
este Paulo, que a Bíblia diz que orando, jejuando, o despediram. E Paulo agora faz a sua primeira viagem missionária. Paulo navega para a Cilícia. Da Cilícia Paulo vai para Chipre. De Chipre Paulo chega em Salaminha. De Salaminha ele atravessa a ilha e chega em Pafos. Quando ele chega em Pafos, ele começa a pregar a palavra de Deus com tanta ousadia, de maneira que a sua fama percorre naquela região, porque Deus disse um dia a Abraão: engrandecerei o teu nome na terra. A Bíblia diz em Josué capítulo 6, e a fama de Josué percorria por toda a terra. É Deus que honra o homem, é Deus que dá o nome ao homem. A irmã Ana diz que Deus levanta do pó, do monturo, o necessitado, e faz sentar junto com os príncipes do seu povo. Olha para o teu irmão, diga: nós estamos no melhor lugar do mundo. Diga para ele: melhor do que aqui só o céu. É Deus que faz isso, é Deus que oh, aleluia. E logo a sua fama, ela chega aos ouvidos de um oficial romano por nome de Sérgio Paulo, de maneira que ele vai ter com Paulo para ouvir a palavra de Deus, porque Jesus diz que quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus diz que passará céus e terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Jesus disse: vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Jeremias disse: não é minha palavra como fogo, ela é martelo que esmiuça a penha. Hebreus está escrito que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada alguma, e penetra entre a divisão da alma e do espírito, e é hábita para discernir pensamentos e intenções do coração. Ele veio ouvir a palavra, e quando Paulo começa a pregar para ele, ele tinha uma espécie de um adivinhão que trabalhava para ele, e com medo de perder a sua posição, ele começou a levantar contra a palavra. Paulo olhou para ele e disse: filho do diabo, cheio de engano e de toda malícia, não cessarás de perturbar os caminhos do reto? Tu vai provar da mesma dose que eu provei no caminho de Damasco, quando persegui a igreja de Cristo. Fica cego, filho do diabo. E no mesmo instante, aquele falso profeta ficou cego. E quando Paulo, o apóstolo, mandou ele ficar cego, que ele fica cego, quando o pré-consul viu que a palavra na boca de Paulo era verdade, ele logo dobrou o teu joelho e aceitou Jesus como salvador da sua alma. De maneira que Paulo não para por aí, ele agora vai na sua segunda viagem. Ele já leva consigo Silas, de maneira que ele vai para Troade. De Troade ele vai para Sarmátia. Da Sarmátia ele vai para Derbe. De Derbe ele passa em Listra. Ele vai em uma das províncias da Galácia. Ele tenta em descer para a Ásia, mas o Espírito de Deus disse: Paulo, não desça para a Ásia, permaneça no lugar em que você está. Ele logo passa a noite em Mísia. Naquela noite ele tem uma visão em que se apresenta um varão da Macedônia, dizendo: Paulo, rogo-te que desce a Macedônia e vem nos ajudar. O varão convida Paulo para descer a Macedônia, o berço natal de Alexandre o Grande, filho do imperador Filipe II, aonde o moço com seus 22 anos de idade conquista os medos e os persas e todo o Egito. De maneira que Paulo desce a Macedônia. Quando ele chega a Macedônia, ele soube que um grupo de mulheres judias reunia-se à beira do rio para adorar o Deus dos hebreus. Paulo não perdeu a oportunidade. Ele foi ter com aquelas mulheres que conhecia a lei. Aquela mulher sabia os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ela conhecia os profetas. Ela sabia quem era Abraão, Isaac e Jacó. Mas ela não conhecia o Cristo, que um dia teve um encontro com Saulo no caminho de Damasco. E logo ele começa a pregar. E entre aquelas mulheres, uma mulher por nome de Lídia, uma vendedora de púrpura, ela logo se
se converte e abre a porta da sua casa para que o nome do Senhor fosse propagado na Macedônia. De maneira que na Macedônia Paulo ganha Lídia para Jesus. Paulo também expulsa o demônio de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Na Macedônia Paulo foi para o cárcere, mandaram prender ele porque expulsou o demônio da jovem. Bateram nele, rasgaram as suas vestes, colocaram ele no cárcere interior. Ia morrer no dia seguinte, era réu de morte. Mas crente não é peru para morrer na véspera. Ele só vai no tempo determinado. Tu pode estar na UTI todo quebrado, todo arrebentado. O doutor Jesus chega lá, ele dá uma injeção da raiz de Jessé e tu vai sair de lá para cumprir a promessa. Deixa eu ver quem está entendendo o mistério. Alabaxando araia. Enquanto o tempo não chegar, o doutor Jesus está dizendo: descansa, porque tu ainda tem muita para fazer nessa terra, tem muito para caminhar, tem muita alma para ganhar. Pode levantar, mas é um trabalho de levantar e outro de cair por terra. Deixa eu ver quem está entendendo. Paulo está com correntes nos pés e nas mãos, 12 portas para dentro. Mas como tu conheces de cós salteado, a Bíblia diz que perto da meia-noite Paulo e Silas cantavam hinos e orava a Deus, e outros presos escutavam. Quando de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e as portas de todos se abriram. Deus mandara um terremoto para tirar Paulo e Silas da prisão. Quando eu falo de terremoto, eu entendo que há 2000 anos atrás, Jesus sentado no Monte das Oliveiras, Jesus tomou a palavra e disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E Jesus foi pregando dizendo: e ouvireis de rumores de guerra. E Jesus disse que haveria peste, fome e terremoto em vários lugares. Jesus falou de terremoto, e inúmeros terremotos que houve. Houve terremoto que marcaram época, como um dia na Itália, no ano 1908. Um terremoto mata cerca de 83 mil pessoas. A dose se repete em Tóquio, no Japão, no ano 1923. 143 mil pessoas morreram naquele terremoto. Terremoto no Irã, no ano 1970, mata 60 mil pessoas. Terremoto em Quatá, no Peru, no ano 1976, mais 60 mil pessoas morreram. Terremoto na Índia, no ano 1974, 35 mil pessoas morreram. Terremoto na Armênia, no ano 1990, mata 100 mil pessoas. Terremoto no México, no ano 1985,